Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Zion Movie Factory. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, eu peço por gentileza que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que vocês recebam atualizações sempre que eu trouxer vídeos novos aqui no YouTube. Então pessoal, antes de começar o vídeo, dica boa aí, se você não tem um terreno ainda no metaverso e não quer gastar nada para conseguir isso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do Myoland, um baita de um projeto que é da Overline Network, que está distribuindo aí vários terrenos no metaverso, pessoal. Então vale muito a pena você já garantir o seu, e se você quiser mais, você depois que fizer o acesso, inscrever o seu e-mail e acessar a sua conta, você vai ter um terreno aqui nesse canto, e para ganhar mais é só vir aqui, copiar o seu link de indicação e sair espalhando para as pessoas, beleza? Aproveita, porque a gente não sabe até quando vai durar essa promoção e a gente sabe que coisa boa não dura muito tempo. Então corre lá, pega o teu, já se garante, e vamos aguardar aí o que vem pela frente dentro desse baita projeto que é o Myoland da Overline Network, pessoal. Já falei, link aqui na descrição do vídeo. Clica lá e é só alegria, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar aí da Syncoin, pessoal. Hoje eu vou trazer mais informações aqui da Syncoin para vocês, né? Porque muitas pessoas aí me perguntaram, pedindo mais informação, né? Entraram em contato comigo, e aí eu acabei me sentindo na obrigação de refazer mais um vídeo da Syncoin e trazer mais detalhes. Então, Syncoin é essa plataforma. Quando você clicar ali, você vai vir para uma página. Deixa eu só tirar esse barato daqui. Deixa eu só deslogar, deixa eu ver se eu consigo deslogar aqui. Eu ainda não me desloguei da conta, só logado. Bom, enfim, né? Vamos pegar, vou abrir o outro navegador, que aí ele não tá com a minha conta da Syncoin aberta, aí fica mais fácil da gente olhar. Então, vocês vão ser lançados para essa página quando clicar no link que eu também vou deixar na descrição do vídeo, para que vocês possam ter aí esses ganhos, que na verdade aqui você vai ganhar 100 tokens Syncoin gratuitamente. E aí depois que você clicar no link, você vai vir para essa página. Aí aqui você desce um pouquinho o scroll do mouse e vem novo usuário, preenche todas essas informações aqui e envia os dados. Aí você vai receber um e-mail, vai lá, confirme. Quando você confirmar, ele já vai abrir essa página aqui, onde você vai ter o volume de moedas que você ganhou, que aqui no caso é 100, e o valor que você tem em reais. E se você quiser ganhar mais moedas, você pega o seu link, né, de indicação e sai aí distribuindo para o pessoal, galera. Eu tenho aqui já os meus convidados. Eu não posso abrir porque aparece número de telefone e o nome completo das pessoas, mas estão aqui os meus convidados, tá? E como é que você vai fazer, né? É como eu já disse, só vai lá no link na descrição do vídeo, clica, e aí você, depois que preencher aqueles dados que eu mostrei, você já vai carregar aqui essa página, e aqui já vai aparecer a quantidade de tokens que você tem, né? Eu, no caso, já estou com 550 tokens, porque eu tenho feito algumas indicações. Mas você, como vai ser o seu primeiro acesso, aqui vai aparecer 100. E como eu falei, se você quiser mais, você vem aqui, clica nesse botão convidar, e aí nesse botão convidar você copia aqui o link e sai distribuindo esse link também para as pessoas, para que você possa estar ganhando aí os seus tokens. Agora, o que é de fato o projeto Syncoin Cash International Network? Pessoal, eu vou passar para vocês aqui, olhando no white paper deles, porque a partir disso a gente consegue ter de fato uma ideia do que é esse projeto, né? Então aqui é o white paper, Syncoin.
Aí aqui no sumário, né, vem os assuntos, aí vem a introdução. Eu vou ler todo esse white paper para vocês, para a gente ficar bem cientes do que é o projeto e como ele funciona. Syncoin foi criada e idealizada em um cenário para suprir uma necessidade global eminente. Tem em seu DNA a essência de crypto utility, tendo a condição de proporcionar acesso a um ambiente de inclusão e usabilidade, servindo para um intercâmbio comercial descentralizado de liberdade de domínio, sem interferências de sistemas financeiros e governamentais. A Syncoin será implantada no Brasil com o propósito de formação de Family Community, que, após sua contemplação, passará a interagir em meio a um consórcio comercial e empresarial nacional e internacional. Syncoin é propriedade única de seu detentor, uma realidade em conceito dedicado a uma liberdade e empoderamento financeiro que chega, não para substituir o que já existe, mas para ser a melhor e mais aperfeiçoada entre elas. Então, chega aí com uma boa ideia, né? Um bom objetivo. A função dela é uma nova versão de dinheiro eletrônico puramente ponto a ponto que permitiria que os pagamentos online sejam enviados diretamente de uma pessoa para pessoa, peer-to-peer, né? Sem a necessidade de passar por uma instituição financeira, como bancos, por exemplo. As assinaturas digitais oferecem uma parte da solução, mas os principais benefícios são perdidos se um intermediário confiável ainda é necessário para prevenir o gasto duplo. Syncoin propõe uma solução definitiva ao problema do gasto duplo utilizando uma rede ponto a ponto, pessoal. E a rede registra a data e hora das transações através de um sistema de carimbo de tempo, transformando-as em uma cadeia contínua de prova de trabalho baseada em um hash, formando um registro que não pode ser modificado sem que toda a prova de trabalho seja refeita. É interessante esse projeto, viu? Transações. Syncoin é a nova moeda eletrônica que tem no seu DNA uma cadeia de assinaturas digitais. Cada proprietário transfere a moeda para a próxima pessoa, assinando digitalmente um hash de transação anterior e uma chave pública do próximo detentor, adicionando a este a assinatura de sua chave privada que libera as moedas para a pessoa que vai recebê-las. A pessoa que recebe a transação pode verificar as assinaturas para checar a cadeia de propriedade. Simplificando a verificação de pagamentos. Se é possível verificar pagamentos sem que seja necessário rodar um nó de rede inteiro, um usuário precisa manter apenas uma cópia dos cabeçalhos dos blocos da cadeia que possua. A maior prova de trabalho, a qual pode ser obtida consultando a rede até que ele esteja convencido de que ele tem a cadeia mais longa e obtenha o ramo da árvore de Merkle, vinculando a transação ao bloco, né, com o registro de data e hora através de carimbos de tempo. Ele não pode checar a transação sozinho, no entanto, ele pode vincular ligando-a a um lugar na cadeia. Dessa forma, ele pode ver se os nós de rede aceitaram a transação e se os blocos adicionados depois dela confirmam que a rede aceitou a transação. Transparência. Todas as informações relacionadas ao ativo em questão são registradas na blockchain, que é um livro contábil público que permite maior controle de quaisquer endereços na rede que controlam cada token. Democratização dos investimentos. O tópico acima nos leva a entender esta vantagem, possibilitar que as pessoas consigam comprar e investir em ativos com o dinheiro que tem disponível para isso, sem ser necessário depender de uma quantia muito maior para comprar uma unidade inteira. É uma forma de democratizar os investimentos, mas pessoas com diferentes níveis de classe social poderiam começar a investir. A atividade não ficaria restrita a pequena parcela da população e alcançaria muito mais pessoas. Privacidade. O modelo bancário tradicional alcança um nível de privacidade limitando o acesso à informação das partes envolvidas e do intermediário confiável. A necessidade de anunciar todas as transações publicamente torna esse método inviável, mas a privacidade ainda pode ser mantida quebrando-se o fluxo de informações em outro lugar.
mantendo as chaves públicas anônimas. O público pode ver que alguém está enviando uma quantia para outra pessoa, mas sem informações, ligando a transação a ninguém. Isto é semelhante ao nível de informação divulgado pelas bolsas de valores, em que o tempo e o tamanho a fita é tornada pública, mas sem dizer quem eram as partes envolvidas na negociação. Interessante. Segurança. O sistema blockchain traz uma segurança para a custódia da moeda, uma vez que não ficará por obrigatoriedade como custódia de uma terceira entidade. Além disso, as transações que ocorrem dentro da blockchain descentralizam o processo, tornando-as menos dependente da confiança em uma terceira pessoa. A própria blockchain faz o trabalho de validar as transações. Mercado e economia. Bem-vindo ao universo Simcoin. A Simcoin surge para empoderar e mudar a relação das pessoas com suas finanças, provendo tecnologia que facilite a captação de oportunidades e o crescimento de um mercado aberto. Na internet, o comércio em geral passou a se tornar quase que exclusivamente dependente de instituições financeiras, se propondo como terceiros confiáveis para processar pagamentos eletrônicos enquanto o sistema funciona bem e bem o suficiente para a maioria das transações. Ele ainda sofre de fraquezas inerentes em modelos baseados na confiança em terceiros ou intermediários. Transações completamente irreversíveis não são realmente possíveis, porque as instituições financeiras não podem evitar mediação de disputas judiciais. O custo das mediações aumenta o custo da transação, limitando o tamanho mínimo que uma transação deve possuir e acabando com a possibilidade de pequenas transações casuais, né? Além disso, há um custo mais amplo na perda da possibilidade de fazer pagamentos irreversíveis para serviços irreversíveis. Com a possibilidade de pagamentos reversíveis, a necessidade de confiança aumenta. Os comerciantes precisam estar atentos aos seus clientes, incomodando eles para darem mais informações do que eles precisam oferecer normalmente. Uma certa porcentagem de fraude é aceita como inevitável. Essas incertezas de custos e pagamentos podem ser evitados com uma pessoa usando uma moeda física. Entretanto, não existe nenhum mecanismo para fazer pagamentos através de um canal de comunicações sem um terceiro, o que se torna necessário um sistema de pagamentos eletrônicos baseado em provas criptográficas ao invés de confiança, permitindo que duas partes dispostas a negociar diretamente entre si possam fazê-lo sem a necessidade de um terceiro confiável. Transações que são computacionalmente impraticáveis de serem revertidas protegem os vendedores de caírem em alguma fraude. Além disso, mecanismos de rotina de depósitos poderiam ser facilmente implementados para proteger os compradores. As oportunidades não acontecem, são criadas. O mercado financeiro global nunca passou por uma fase de tanta competição e disrupção como vem ocorrendo nos últimos 5 anos. Apoiadas nas claras demandas do usuário, surgiram fintechs aos milhares, abalando o cenário da comodidade que antes imperava e ditando o ritmo de mudanças num dos setores mais rentáveis do planeta. Porém, o real impacto ainda está por vir e, certamente, será apoiado em blockchain e, consequentemente, na criptoeconomia. Começou com Bitcoin em 2009 e vem sendo disseminado pelas novas moedas que surgiram e continuam surgindo desde então. Acreditando neste impacto e na necessidade, foi criada a Simcoin, apoiada no real potencial desta tecnologia. Reúne experiência no mercado financeiro tradicional e naquele que surge de forma mais moderna e atual. Experimentados na exploração dos benefícios destas inovações e com uma proposta pioneira de fazer a própria cripto trabalhar por você, Simcoin, uma conta de cripto all-in-one, reunindo funcionalidades como Crypto Saving Account e Sync Strategy em um aplicativo ao alcance dos dedos. A direção do
a direção está desenhando para a economia que encontra-se presente e que irá se sedimentar no futuro, pessoal. Aí aqui diz, novo mercado, novas oportunidades. Há mais de 400 anos, o mercado de capitais tem sido uma ótima alternativa de rentabilização para investidores inteligentes e antenados. Em todo o mundo, há bolsas de valores comprando e vendendo ações de empresas locais e globais, uns mais aquecidos e outros menos, uns mais pulverizados e outros mais concentrados, uns atraindo investidores globais e outros majoritariamente locais. Completamente surgem as criptomoedas, sendo percebidas como ativos digitais e dando início a uma nova classe de crypto-owners, ou seja, indivíduos especializados em compra e venda de criptoativos. Este novo mercado opera sem qualquer fronteira, totalmente pulverizado e com expansão exponencial, além de oferecer possibilidades de ganhos em escala e frequência bem raros. Entendendo o mercado de cripto como complementar ao mercado tradicional e buscando dados para projetar o tamanho da oportunidade, é inevitável observar números obtidos a partir das top 10 bolsas de valores globais. Esta análise se propõe apenas a nortear-nos quanto à proporção que os criptoativos podem passar a ocupar em seu ecossistema. O mercado de cripto apresenta uma volatilidade intensa quando comparada com o mercado tradicional, e este cenário demanda a devida imersão, pois, da mesma forma que há risco, há oportunidade. Panorama do mercado, né? Aqui tem algumas informações que vão estar aí passando o panorama nesse mercado, né? O cenário atual. Para que esta revolução possa acontecer, há alguns aspectos relevantes a serem superados, aspectos que se mostram determinantes para que a migração ou diversificação entre ativos reais e digitais se intensifiquem. Regulamentação e segurança no setor de cripto. Isso aqui é um assunto que vem sendo muito discutido ultimamente, né? Segurança é vital para qualquer cenário onde há recursos financeiros envolvidos. Atualmente, há alguns riscos que preocupam os crypto-owners como: primeiro, qual o histórico e nível de seriedade da exchange utilizada? O que a comunidade diz sobre esta plataforma? Quais os limites de transação e custos? Qual o nível de tecnologia aplicada em aspectos de segurança? De onde vem este token ou cripto e qual o seu histórico? Ainda há muitas fraudes nesse setor e muitas delas ocorrem nos momentos de bull market, ou seja, o momento de maior fluxo de novos entrantes. Assim, muitos que experimentam e se frustram não voltam ou postergam o retorno. Usabilidade e fricção. Analisando o processo de entrada de novos cripto-owners, percebe-se uma série de fricções em todo o fluxo do usuário, desde o cadastro na exchange até o armazenamento do ativo adquirido. Para cada uma das etapas citadas, é importante uma certa dose de estudo e imersão para entendimento claro. Superados os primeiros obstáculos, percebemos a peregrinação destes indivíduos entre exchange ou mesmo a utilização de várias exchanges ao mesmo tempo, perseguindo as melhores taxas para cada estratégia traçada ou ainda uma maior diversidade de ativos. Por fim, a dúvida quanto a onde deixar o ativo digital adquirido, né? Onde armazená-lo, hot wallet ou cold wallet, quanto deixar na wallet da exchange, etc. Certamente não é um caminho simples de ser executado e por isso procrastinado por muitos. Viabilidade econômica. As criptomoedas são a maior revolução nos processos de transações bancárias atuais. E o fato de ser virtual e de não ser vinculada a nenhuma instituição resulta em três grandes diferenciais das moedas tradicionais.
Primeiro, a descentralização, ou seja, não necessitam de nenhum banco central ou Estado para existirem, o que facilita, por exemplo, transações com o exterior, já que não sofrem taxação como o IOF e, além disso, as oscilações de preço das criptomoedas ocorrem de acordo com a própria economia. Outra diferença é o anonimato garantido pelas criptomoedas, já que a grande maioria não necessita do fornecimento de informações pessoais para utilizar o serviço. E além disso, a tecnologia por trás delas garante a segurança das transações. O sistema blockchain, uma espécie de livro-ata eletrônico, contabiliza as transações, armazenando-as em um espaço comunitário em que não podem ser apagadas. Dessa forma, as informações ficam acessíveis e verificáveis para todo o público. Implicações das criptomoedas e do blockchain no mercado das finanças. Devido ao fato de ser um sistema totalmente descentralizado que está ao alcance de qualquer usuário com a internet, as criptomoedas são a maior revolução nos processos de transações bancárias, em especial devido à tecnologia de blockchain, que pode ser utilizada com diversas finalidades, além dos sistemas de criptomoedas. Dados publicados na Associação Internacional de Securitizadoras, que afirmavam que 55% das empresas securitizadoras que participam da associação já estão trabalhando em pesquisa e desenvolvimento blockchain. Também é de grande interesse para o setor, tanto privado como público, uma vez que as criptomoedas, através do sistema blockchain, oferecem uma confiável maneira de enviar informações sem precisar do intermédio de um banco. Dessa forma, o blockchain tem potencial para revolucionar a maneira como pagamos empréstimos e captação de capitais são feitos. Com a promessa de uma tecnologia disruptiva, muitas firmas do mercado financeiro, bancos, seguradoras e firmas de investimento estão interessados em soluções que usam a tecnologia do blockchain. A grande justificativa é que essa tecnologia é muito efetiva para reduzir custos, uma vez que os intermediários de transações bancárias, por exemplo, tornam o processo custoso e complexo. O Banco Santander colocou a economia potencial em 20 bilhões por ano. A empresa francesa de consultoria Capgemini estima que os consultores poderiam economizar até 16 bilhões em taxas bancárias e de seguros a cada ano por meio de aplicativos baseados em blockchain. É interessante que o blockchain pode permitir que os executivos como o JP Morgan Chase, o Citigroup e Credit Suisse, todos atualmente investindo na tecnologia, façam mais com menos, simplifiquem seus negócios e reduzam o risco no processo. Além disso, a partir da redução dos custos de transações em todos os setores da economia, o blockchain pode tornar redundante a atual forma de armazenamento de dados a partir desse sistema integrado de colaboradores. Por exemplo, atualmente novos empreendimentos precisam do apoio de investidores anjo no início de seus serviços. Depois vão à procura de capitais de risco e culminam em ofertas públicas na bolsa de valores. Essa forma tradicional necessita de vários intermediários como banqueiros, operadores de câmbio, auditores, advogados e plataformas de crowdfunding, que tornam esse processo complicado e custoso. Com a tecnologia blockchain, essa estrutura é alterada, permitindo que empresas de qualquer porte, inclusive startups, levantem dinheiro nas plataformas de blockchain. Em 2016, as empresas de blockchain arrecadaram 400 milhões de investidores de risco tradicionais e quase 200 milhões por meio de ICOs, a abreviatura da Initial Coin Offering, oferta inicial da moeda, que nada mais são do que novas criptomoedas mascaradas de empresas. Eles representam plataforma de gerenciamento de conteúdo e direitos digitais, fundos de risco distribuídos e até mesmo novas plataformas para facilitar o investimento em ICOs, que é o gerenciamento de ativos digitais. A mudança trazida pelas criptomoedas chegou para ficar. Cada dia mais, a economia digital ganha importância e inovações no mercado. Natureza e viabilidade jurídica das criptomoedas. Cada criptomoeda pode servir
um propósito diferente, desde meio de pagamento até combustível para um blockchain de soluções corporativas. Diversas nações têm abordado o tópico de diferentes formas, podendo-se traçar três posturas, melhor definidas acerca dos temas, com as quais parecem alinhar os países. São elas: postura mais permissiva. Estados Unidos da América são pioneiros no esforço legislativo das criptomoedas, os estados de Nova York e da Califórnia. Postura mais conservadora e proibitiva. Rússia e a China. Postura aberta à discussão. Argentina, Reino Unido, Canadá, França, Austrália, dentre outras, reconhecem a preeminente necessidade de uma maior atenção do poder público para com o tema. O poder público brasileiro, representado neste quesito especialmente por órgãos dotados de competência legislativa e alguns membros do Poder Executivo, vem se mostrando mais afiliado à posição aberta e à negociação. Note-se que não há ainda uma lei que disserte sobre o assunto em que pese já se tenha reconhecido a necessidade de se debruçar sobre o tema, como evidencia o projeto de lei 2303 de 2015, que dispõe acerca da regulação pelo ente bancário nacional das criptomoedas. A natureza jurídica das criptomoedas deve ser abordada com olhos pragmáticos, de modo que se possa contemplar a complexidade, tentando dar-lhe uma solução célere, sem olvidar sua razão de ser e a sua disruptividade premeditada. O conceito de moeda acompanha o homem desde o início da civilização, mesmo que, desde então, a natureza sob a qual se materializam os ativos facilitadores de trocas tenham sofrido inúmeras mutações. Pode-se traçar um breve paralelo acerca da evolução da moeda, que é tangente à evolução da própria humanidade e ao desenvolvimento do capitalismo. A chamada pré-história da moeda, época em que o escambo era o único meio de troca disponível, se caracteriza pelo período em que se utilizava um determinado bem, que possuía valor próprio e durabilidade no tempo como meio intermediário de troca. A exemplo das barras de sal, raiz etimológica do hoje difundido salário. Esse modelo se viu superado por uma questão lógica: a moeda utilizada era bem consumível, ou seja, em que pese figurasse como um facilitador de trocas, tinha uma finalidade específica que levava inevitavelmente ao seu desaparecimento. Tempos depois, se encaminhou para a utilização de bens escassos, com valor intrínseco, que não poderiam ser destruídos pelo consumo, como os metais nobres, que exigiam, por sua vez, um processo de pesagem a fim de averiguar o real valor do pagamento dado. Em um terceiro momento, passaram a circular as moedas feitas de ligas metálicas, ouro, prata e bronze, cunhadas e valoradas de acordo com pesos discriminados por seu tamanho e forma, em que pese tenham facilitado ainda mais as trocas, estas moedas também deram margem para a atividade fraudulenta, a partir da confecção de ligas metálicas menos puras, sendo que se acreditava no valor da moeda por sua forma e seu timbre, abstendo-se de pesar individualmente as quantias recebidas. O modelo era estabelecido sobre uma aceitação das moedas em curso, fundadas em uma decisão privada de confiança. Por segurança, os valores em moeda passaram a ser depositados em bancos que emitiam certificados correspondentes, os quais, por sua vez, ingressavam no mercado pelo valor do lastro que lhes davam origem. Mais recentemente passou-se a emitir as chamadas moedas fiduciárias por força do esgotamento dos metais preciosos e para que se pudesse atingir a segurança desejada e um consenso de aceitação plena destes meios de troca. É importante salientar acerca das moedas fiduciárias que estas circulavam não por serem bens em si mesmas, tampouco por possuírem um lastro de valor equivalente, mas sim porque a organização estatal as havia instituído, o curso forçado, com o objetivo de amoldar o conceito de criptomoedas ao ordenamento pátrio. Façamos uma breve comparação destas com institutos já consolidados em nosso sistema jurídico-econômico. 1. As moedas fiduciárias. 2. As moedas eletrônicas. 3. Os valores mobiliários. E 4. Os títulos de crédito. A primeira intenção comparativa que desponta quando nos indagamos acerca da natureza jurídica das criptomoedas é: afinal,
do que as criptomoedas são utilizadas como meio de troca. No entanto, com o decorrer da evolução humana, das sociedades capitalistas e da própria moeda, foi possível que se traçasse um conceito de moeda ao qual as criptomoedas não pareciam ainda se amoldar com exatidão. A moeda, como a conhecemos, funciona como ativo padronizado aceito por todos os agentes econômicos como meio de pagamento, o que enseja a redução dos custos de transação, agiliza o comércio e dispensa a convergência de interesses entre comprador e vendedor, uma vez que os bens em questão podem ser valorados quantitativamente por um número expresso em moeda. É possível ainda que se compile uma quantidade de moeda até que se gere valor agregado, o bastante para características basilares, unidade de medida, aceitação geral, meio de pagamento ou intermediário de troca, reserva ou padrão de valor e efeito liberatório das obrigações cumpridas. Como referenciado anteriormente, a moeda já passou por uma larga evolução desde a mercadoria que possuía por valor intrínseco, né? que possuía valor intrínseco, e, ao mesmo tempo, valia como meio de troca, mas que era consumível e de estoque limitado. A moeda simbólica token money ou commodity based money, que quase não tinham valor intrínseco, mas eram representativas de algum bem valioso subjacente. E, por fim, chegando à moeda fiduciária ou de curso legal, que é emitida por um ente estatal dotado de capacidade para tanto. Em linhas anteriores, alegou-se que as criptomoedas pareciam não se amoldar com exatidão ao conceito de moeda que hoje temos como consolidado. Aparentemente, o que impediria a perfeita caracterização das criptomoedas como moeda propriamente dita seria a volatilidade inerente ao sistema ainda não internalizado pelos entes governamentais, com o risco constante de amplas flutuações na cotação dos ativos. Ainda alega-se que duas das características essenciais da moeda dependem da atuação e regulação estatal sobre esta, a saber, a possibilidade de servir como medida de valor e reserva de valor. No entanto, a solução para este impasse parece se apresentar com uma proposta arrojada de polimento de conceito de moeda, a fim de que sejam removidas as imperfeições nele ainda imbuídas. Sugere-se assim que se abandone o conceito de moeda como meio de troca universalmente aceito, passando a entendê-la como qualquer bem econômico empregado indefinidamente como meio de troca, independentemente de sua liquidez, frente a outros bens monetários e de seus possíveis usos alternativos. Quanto à possibilidade de utilização das criptomoedas como unidade de conta, este seria um marco para uma moeda amplamente aceita e desenvolvida. No entanto, os indicativos de que dispomos, índices de oferta e demanda, cotação e manifestações estatais acerca do assunto, poderiam sugerir uma solidificação das criptomoedas como índice de precificação, o que viria, por conseguinte, a consolidá-las como moedas propriamente ditas neste sentido. O aumento de sua liquidez e aceitação, porém, pode definitivamente fazer com que seja não apenas um meio de troca e um ativo para a preservação de riqueza, mas também a moeda em função da qual os produtos e serviços são precificados e com a qual é realizado o cálculo econômico. Um sinal de que, por exemplo, o do Bitcoin atingiu um estágio avançado de desenvolvimento, será um momento em que a moeda digital for um meio de troca, uma reserva de valor e uma unidade de conta. A argumentação acerca da natureza jurídica das criptomoedas poderia levar à conclusão que a utilização dos meios de penhora de dinheiro sobre esses ativos não seria de todo acertado. Nesse sentido, há quem sustente que as criptomoedas, por não possuírem valor intrínseco, por não serem coisas, jamais conseguiriam substituir a moeda fiduciária. No entanto, quando consideramos que a moeda não pode exprimir sua própria grandeza de valor, a não ser relativamente,
nas outras mercadorias e entendendo que a moeda nada mais é que a forma transformada do valor das mercadorias que se trocou para obtê-las, sem que isso prejudique a sua eficaz representação de dinheiro, ou seja, enquanto as criptomoedas não figurarem como moeda única da ordem social, elas se encontrarão lastreadas no valor imediatamente correspondente à sua cotação à época da conversão. Conclui-se, portanto, que, diante da possibilidade de adaptação do conceito de moeda, este passaria a englobar também as moedas criptografadas para todos os efeitos jurídicos decorrentes cabíveis, pessoal. Agora, o compliance e a segurança, né? Mesmo atuando no mercado ainda não regulado, a Simcoin propõe uma postura diferenciada quanto à aderência ao compliance, transparência e segurança, observando padrões globais de compliance de mercado financeiro e fazendo uso de tecnologia de ponta para o segmento de cripto, aplicamos as melhores práticas globais de risk management e assim, ao utilizar nossa plataforma, o usuário passa por fluxo de KYC, AML, em níveis similares ao setor tradicional. A fim de prover a devida transparência aos associados, a Simcoin manterá em seu website uma área dedicada à governança Ecosystem, onde poderão ser vistos alguns resultados históricos de auditorias efetuadas, queimas de tokens, distribuição dos tokens e alocações. Além disso, buscando um ambiente seguro, estaremos criando o Simcoin Shield, um fundo proprietário que poderá ser utilizado em situações adversas que possam ocorrer. Sobre o lançamento, cotação para lançamento: Simcoin token, um Simcoin com equivalência é igual a $1 unitário, valor batizado em dólar americano para lançamento oficial para o ano de 2023, condição de uso em redes comerciais, credenciadas e corretoras. Implantação Simcoin. Primeira fase, Brasil. Formação da Simcoin Community Brasil. A escolha da implantação da plataforma iniciando pelo Brasil se deu ao fato do país ter um imenso potencial de expansão, ser neutro principalmente e ser considerado um celeiro mundial, tanto no agronegócio como na produção mineral, entre outras características geográficas. O Brasil possui um PIB de mais de 2 trilhões de dólares e uma população com mais de 214 milhões de habitantes, com um potencial altamente consumidor que encontra-se no ranking de usabilidade do mercado cripto. Além do mais, é considerado o segundo país em ticket médio de 4 horas pessoa a dia que mais utiliza um sistema internet. Segunda fase na Europa. A Simcoin Europe Community iniciará sua formação após conclusão da primeira fase no Brasil, começando por Portugal, Espanha e Itália e abrangendo na sequência os países adjacentes. Terceira fase, Ásia. Simcoin Community Ásia com a ativação das células após conclusão da segunda fase Europe. A plataforma da Ásia iniciará suas atividades com uma expansão gradativa com o intuito de alcançar os países mais evidentes que representam um PIB de mais 23,1 trilhões de dólares, sendo que a Ásia possui mais de 46 países que totalizados compreendem uma área de mais de 43 milhões de quilômetros formados, portanto, sendo o continente mais extenso com mais de 4 bilhões de habitantes, fazendo dele o mais populoso e consumidor. Simcoin, na sua plenitude funcional, formará uma tríade operacional composta por 3 continentes que passam a interagir dentro do ecossistema próprio formado, que passa a utilizar a cripto Simcoin como ferramenta transacional. Ideologia. A Simcoin tem em sua essência uma ideologia única voltada para a inclusão digital e para o intercâmbio comercial comunitário livre, promovido entre associados. Simcoin não chega com o propósito de substituir outras moedas já consagradas, mas sim para trazer algo inovador e único com um diferencial moderno voltado à retomada de uma economia deficitária, trazendo uma tendência atual para o mercado financeiro. O formato de Family Community Simcoin tem em sua criação o propósito de fomentar uma economia em um comércio formal paralelo que, na sua plenitude, servirá como moeda comercial de troca entre associados com liberdade e independência das burocracias dos sistemas tradicionais obsoletos.
Este projeto será elevado para um alto nível de coparticipação. Syncoin, um novo conceito com aplicabilidade e funcionalidade híbrida que possibilita transacionar a moeda no universo cripto, como também em um universo desenvolvido dentro de um ecossistema próprio independente. Além de possuir as características e funcionalidades de uma crypto utility, Syncoin nasce devidamente precificada com seu valor inicial definido sem sofrer volatilidade de mercado. Isto em razão da função e usabilidade atreladas e aceitabilidade comercial proposta desde a sua criação, na qual a moeda passa a compor parcialmente o pagamento de produtos de consumo geral e bens e serviços, fazendo desta forma a cripto manter sua estabilidade com valor mínimo estabelecido com equivalência em dólar na sua usabilidade comercial. Após cronologia Syncoin, né? Após vencidas as etapas previstas, iniciam-se as fases do pré-lançamento, lançamento oficial e listagem da moeda Syncoin na corretora de destino com abertura de livro de ofertas ao público. Gradativamente e sequencialmente, a Syncoin será introduzida em outras corretoras, fazendo desta forma seu valor disparar devido à inflação gerada pela escassez e demanda. Ao passar a ser comercializada em diversas corretoras, a moeda Syncoin entra em estágio automático, fazendo que a demanda independente da sua usabilidade comercial passe a balizar o seu valor transacional. Ascensão prevista. A ascensão do valor da moeda Syncoin é inevitável, mas esta questão não impactará no uso dentro do ecossistema comercial formado que utiliza a moeda como benefício atribuído para compor pagamentos. Independente do valor que a moeda possa atingir, a definição de aceite está estabelecida em percentual de aceitabilidade determinado desde o início, indiferente do preço que ela possa ultrapassar do seu valor inicial. A única situação em que a moeda poderá sofrer interferência impactando diretamente em seu valor base estabelecido seria na variação de taxa cambial do dólar, que tanto pode subir como baixar pela razão da moeda ter o seu valor equivalente em dólar. Certamente, trata-se de um alto grau de segurança por ter o seu valor atrelado a uma moeda estável de economia mundial. Syncoin na função operante de Crypto Utility estará sendo transacionada nas demais corretoras e seu valor posterior ao inicial será equalizado de acordo com o mercado. Lembrando que a moeda não sofre uma deflação do valor originário, mas ela tem o seu valor garantia alocado e balizado sobre os acordos comerciais de aceitabilidade que garantem seu valor inicial equiparado permanentemente. Então, Syncoin Commerce Privilege Empresas. Syncoin e seus usuários serão interligados a uma rede de relacionamentos e conexões para interagir dentro de um ecossistema criptofinanceiro que fará uso das ferramentas disponíveis que estarão presentes em quase todos os ambientes onde é possível se conectar ao mundo digital, servindo para fazer um intercâmbio comercial e financeiro entre consumidores e estabelecimentos, estabelecimentos e distribuidores, distribuidores e fabricantes, comércio em geral, nacional e internacional. Metodologia. A metodologia aplicada no projeto, né? O projeto visa e tem por objetivo proporcionar o acesso à inclusão social digital financeira, projetada no conceito de renda distributiva com o propósito de fomentar uma economia circular e um comércio paralelo rotativo, contínuo efetuado entre pessoas físicas com pessoas jurídicas e pessoas jurídicas com pessoas jurídicas, através de um intercâmbio comercial incentivado com o empoderamento na sua comunidade de consumo, inserindo estratégias de engajamento que utilizam a essência dos programas de clube de benefícios, programas de pontos, descontos, cashback e sorteios de prêmios ou vantagens exclusivas, utilizando a Crypto Syncoin como ferramenta de aceite parcial inicial em pagamento. O sistema adotado conta com o efeito multiplicador que proporciona formar e atingir um quantitativo com mais de 20 milhões de membros na comunidade Syncoin e pode ultrapassar mais de 300 mil empresas parceiras cadastradas direta e indiretamente, fazendo toda essa estrutura interagir e se movimentar continuamente através da atração elencada nos subsídios incentivados
desde o seu nascimento, que estará impulsionando este ecossistema utilizando o conceito de convênio e clube de benefícios trazidos na sua essência e convertidos para o universo crypto-commerce. Syncoin Plus. Além da plataforma funcional que estará disponibilizada para os usuários e para as empresas com o sistema Marketplace Platform, o projeto traz um benefício extra com a abertura gratuita de contas na corretora de destino, encarregada pelo lançamento oficial da CryptoSyncoin e também na sequência com um banco associado que estará sendo disponibilizado exclusivamente para integrar e oferecer uma gama de serviços bancários com produtos e benefícios únicos proporcionados para este projeto com todas as comodidades. Este sistema, na sua fase funcional, estará interligando e fazendo a interação entre usuários, comércio em geral, marketplace, corretora e o banco. Sistemas estes viabilizados exclusivamente para atender este projeto. Syncoin passará a ser uma verdadeira moeda de troca e benefícios que fará parte do cotidiano de muitas pessoas. O sistema, em sua operação, contará com estabelecimentos e empresas credenciadas que permitirão pagamentos na moeda local convertidas automaticamente de forma dinâmica e prática. Esses pagamentos, na sua funcionalidade, serão efetuados utilizando tecnologias modernas como QR Codes, pulseiras de NFC e celulares apenas com aproximação, de forma segura, rápida e prática. Nessa modalidade de pagamento, podem ser inseridas estratégias de engajamento, como programa de pontos, descontos, clube de benefícios, cashback e sorteio de prêmios ou vantagens exclusivas. Através destas estratégias adotadas nessa comunidade de consumo, gera-se demanda, aumentando a procura pela moeda Syncoin, impulsionando a ascensão do seu valor, que impactará diretamente na sua precificação. Social digital. Syncoin social digital, renda distributiva. Além do tema principal que compõe a inclusão digital e o acesso à criptoeconomy, a implantação do projeto Syncoin agrega um elemento fundamental socioeconômico de distribuição de renda, que eleva o projeto a um patamar superior. Com o início e abertura da primeira janela redistributiva, o projeto Syncoin terá um feito histórico nesse universo cripto, contribuindo especialmente com sua parcela para um bem maior que beneficia duas esferas, populacional e comercial. O projeto terá uma colaboração significativa dentro de sua proporção para uma retomada econômica, atingida pelo cenário mundial desencadeado pela pós-pandemia, que impactou diretamente na economia global e na vida e cotidiano populacional. Syncoin, em sua implantação, aloca um percentual do supply de suas moedas emitidas para beneficiar todas as pessoas que passam a se integrar na sua comunidade, sendo que boa parte destas são aqueles atingidas com vulnerabilidade, desinformação e exclusão do sistema. O perfil distributivo proposto explicita dois padrões claros e distintos e aplica a apropriação de ganhos de rendimentos e demonstra que o simples consumo provocado no mercado já é um forte componente ainda mais eficaz quando apoiado com subsídio adotado para este autofinanciamento. O projeto socioeconômico Syncoin vai poder ajudar uma grande parcela de pessoas em todo o território nacional e mostra que estamos no caminho certo ao procurar reforçar o orçamento familiar como forma de levar e dar mais dignidade para essas pessoas, com o propósito de colaborar para retomar nosso crescimento econômico. Então é isso aí, né? Depois disso vem um glossário, né, com os termos. E para vocês que achavam que Syncoin não era nada, que era um projetinho meia boca só porque está distribuindo tokens gratuitamente, e aí a resposta para você que pensa dessa maneira, né? Então, cabe aí rever seus conceitos e, com certeza, né, na minha opinião, vale muito a pena, sim, esse projeto. Está bem especificado, bem estruturado as ideias dele aqui e tem tudo para dar muito certo, né? Já começou bem, né? Começou pelo Brasil, vai para a Europa e depois para a Ásia. Então, tem muita coisa aí para rolar nos próximos anos e, consequentemente, ele vai valorizando. Mas já é bom saber
que no lançamento ele vai ser lançado sim ao valor de R$ 1, conforme nós lemos aqui nesse white paper, né? Então, cabe a nós aí compor as nossas moedas gratuitamente, né? Aproveitar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você clica lá, se inscreve e já ganha aí os seus 100 tokens gratuitamente. Depois é só esperar ele ser lançado oficialmente, aí você pode vender ou pode comprar mais, aí fica a seu critério. Lembrando que esse vídeo, mais uma vez, não é indicação nem de compra e nem de venda. Toda e qualquer compra e venda é única e exclusivamente a decisão do comprador. Eu não tenho nada a ver com isso e também não influencio em nada disso. Eu apenas faço um estudo desse mercado e passo aqui a minha opinião através de um vídeo educativo. Ou seja, eu não sou consultor financeiro. Então, se você for entrar nesses mercados de criptomoedas ou o que quer que seja, tome a sua própria decisão, né? Use apenas os vídeos, não só os meus, bem como os dos demais que estão aí na internet, como peço por gentilezas que deixe o seu like, se inscreva no canal e ativem o sino de notificações para que vocês possam receber aí as atualizações sempre que eu trouxer vídeos novos aqui no canal. Que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês e vamos que vamos! Rumo à Lua com Simcoin Cash International Network. Tchau e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!